Senhor Igor, eu tenho certeza que as milhares de pessoas que estão nos assistindo, elas, diante de tudo que foi exposto aqui, diante da capacidade profissional e inteligência, né, que o Criador lhe deu, que o autismo lhe proporcionou e o uso que o senhor fez dele, eu teria aqui uma satisfação enorme em dizer que o senhor está preso. Em conduzir o senhor, ainda que por alguns momentos, pela polícia, para que o senhor comece a perceber o que lhe espera daqui para frente. Principalmente em vários momentos em que o senhor aqui até sorriu de algumas perguntas que foram feitas. Eu gostaria muito de dizer, de colocar o senhor na cadeia. Mas, como eu respeito e sigo a legislação, e Vossa Senhoria está amparado por um habeas corpus que, mais uma vez, mostra claramente que no Brasil há diferenças e muitas diferenças em quem pode ou não pagar, nós vamos dar sequência. Mas eu tenho muita confiança, mas muita confiança, que o senhor vai pagar, o senhor vai responder por cada uma das pessoas que o senhor tirou o dinheiro, usando a inteligência que o senhor poderia usar para o bem. Meus irmãos brasileiros e brasileiras, hoje o Brasil ouviu mais uma vez o silêncio. Mas foi o tipo de silêncio que ensurdece, o silêncio da culpa. Senhoras, senhores parlamentares brasileiros que nos acompanham em todo o país, essa não foi uma sessão comum, foi um espelho. E o que vimos refletido aqui é o retrato de um Brasil ferido pela corrupção. Durante horas, o depoente permaneceu diante desta mesa, ouviu perguntas do relator, de senadores, de deputados, deputadas, senadoras, e respondeu todos com o mesmo escudo, o silêncio. Mas o silêncio também fala, e hoje gritou aqui. Gritou nas casas dos aposentados que foram enganados, nas mesas simples das viúvas que foram enganadas, nos lares dos órfãos que herdaram o silêncio da injustiça. O depoente, senhores, tem 28 anos de idade. Em 2022 tinha 25. E aos 25 já presidia uma associação de amparo a aposentados e pensionistas. Não por vocação, mas por negócio. Um negócio que mexe com vidas de pessoas. Um negócio cruel, travestido de solidariedade. Após a renúncia, entregou procurações a Felipe Macedo Gomes, Américo Monte Júnior, Anderson Cordeiro, nomes já conhecidos dessa CPMI e ligados a entidades como Amar Brasil, Mastercraft, Andar. As mesmas pessoas, os mesmos sobrenomes, o mesmo roteiro para enganar e retirar dinheiro de aposentados e pensionistas do Brasil. E segundo as investigações, esse círculo movimentou valores altíssimos, mais de bilhão, dinheiro que saiu do bolso de quem trabalhou a vida inteira. Essas empresas nasceram quase no mesmo dia, foi tudo muito bem, meticulosamente planejado. Uma inteligência voltada para o mal. Em 8 de dezembro de 2022, Felipe Macedo abriu a Madeia e a MJC Cálculo Certo. No mesmo dia, surgiu a ADV Serviços, de Felipe Marcelo Gomes e Anderson Cordeiro. No dia seguinte, dia 9, Américo Montenegro, hoje presidente da Nova Brasil, abriu a MJ Security Limitada. Tudo dentro da mesma engrenagem, um sistema que transformou benefícios dos aposentados em fonte de luxo e ostentação. Em maio de 2024, criaram a chamada Solução Provisória, assinada por servidores públicos que deveriam zelar pelo que estavam ali sendo depositados a confiança dos brasileiros. Não. O senhor Giovanni Spicker e o senhor Alessandro Stefanuto criaram uma medida para favorecer as entidades que passaram a roubar os aposentados. Deram como explicação modernizar a chamada biometria. Na prática, abriram um canal de fraudes, um aplicativo que permitia desviar ainda mais longe dos olhos do Estado. Enquanto isso, os ministérios e os órgãos responsáveis se calaram. Silêncio na fiscalização, silêncio na punição, silêncio cúmplice de toda essa roubalheira. Do lado de fora, a vida real. Aposentados cortando o remédio ao meio, muitas vezes para fazer durar o mês inteiro, viúvas contando moedas para comprar pão, órfãos crescendo sem o amparo que o Estado prometeu. Enquanto esses esquemas cresciam, uma senhora chorava porque o desconto do benefício levou o dinheiro do gás. Enquanto abriam empresas de fachada, um idoso deixava de pagar a conta de luz para comprar remédio. E agora, para agravar ainda mais, vemos o governo transformar em propaganda aquilo que é apenas obrigação. Usam marketing para dizer que estão devolvendo o dinheiro dos aposentados, quando, na verdade, estão devolvendo o dinheiro do povo. O dinheiro realmente roubado continua desaparecido. Vamos falar a verdade, o sistema continua fraudado. O que se devolve hoje é o mínimo, e o mínimo não é conquista, é reparo de um crime. Enquanto o governo sorri diante das câmeras, o povo chora diante das contas a serem cumpridas para se manter o bem mais valioso de uma pessoa pobre, o nome limpo, a consciência em paz. Essa é a diferença entre a ensinação e a realidade, entre o discurso oficial e a verdade que esta CPMI revelou. E agora, como se não bastasse, o Brasil acorda com a notícia de que depoentes que movimentaram somas bilionárias, valores que representam o suor de milhares de aposentados, estariam sendo blindados nessa comissão. Repito, blindados. Isso não é apenas inaceitável, é uma vergonha nacional. É um tapa na cara das viúvas que foram enganadas, dos aposentados que tiveram benefício reduzido, dos órfãos que ficaram sem um sustento deixado pelos pais. Quem tenta blindar com os culpados não defende o Estado, defende o crime. E é sob a minha presidência, nenhum criminoso vai ser protegido, porque blindar corruptos é trair o povo brasileiro. O depoente pode escolher o silêncio, mas essa comissão não vai se calar. Se ele se esconde atrás do direito de não responder, nós temos o dever de não nos omitir. O silêncio dele é o retrato da culpa, a nossa voz é o retrato da verdade. Ai daquele que tira do órfão e da viúva, mas não só isso. Ai também de nós, se nós nos calarmos diante de tudo que está acontecendo no Brasil. E a verdade, senhores, é que enquanto combatemos aqui os roubos contra os aposentados, o parlamento brasileiro também está sendo ferido. Ferido por quem deveria defender a Constituição. Eu li com atenção o habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, e lá está escrito, com todas as letras, que a condição de investigado não pode ser artificialmente modificada por decisão colegiada dos parlamentares. Sabe o que significa?
significa que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal olha para o Congresso Nacional e diz: vocês não importam, nós não importamos. E isso é que está dito, é isso, nas entrelinhas e nas entrelinhas do silêncio e nas atitudes que nós temos acostumado a ver nos últimos anos no Brasil. É como se as decisões de 81 senadores e 513 deputados eleitos pelo povo valessem menos que o desejo isolado e a decisão de um único homem. Isso não é democracia, senhores, é desequilíbrio entre poderes, é o esvaziamento desse parlamento, é a negação da soberania popular, porque aqui não tem nenhum parlamentar que pagou ingresso, todos aqui foram eleitos pela população. E o que mais me dói é ver que enquanto lutamos por justiça aqui dentro, lá fora tentam calar o Congresso Nacional. Um ministro sozinho decidiu que a voz de 594 representantes eleitos pelo povo não vale nada. Isso não é democracia. Isso é o país de cabeça para baixo. E eu digo isso com respeito às instituições, à Constituição, mas com a indignação de quem não aceita mais ver este Congresso ajoelhado diante de decisões monocráticas. Um ministro não pode valer mais do que um parlamento inteiro. Nenhum juiz pode se sobrepor à vontade de milhões de brasileiros que colocaram cada um de nós aqui. Em nenhum lugar do mundo civilizado isso é normal. Porque onde há poder que não se pode questionar, já não há equilíbrio, há apenas domínio. E onde há domínio, não há liberdade. Nós respeitamos o Supremo. Eu respeito o Supremo Tribunal Federal, a Constituição brasileira. Eu respeito a democracia do nosso país, a República. Mas o Supremo precisa respeitar o parlamento, respeitar o voto, respeitar o povo. Está na hora desse Congresso acordar. Está na hora desse Senado levantar a voz altiva que tem tido nos últimos séculos. Porque calar diante disso é abdicar do poder que a Constituição nos deu. E quando o parlamento se cala, senhores, a democracia desaba. O que o Brasil está vivendo é mais do que uma crise entre poderes, é uma prova de coragem. E essa CPMI mostrou que coragem ainda existe nesse parlamento. Coragem para enfrentar o sistema, para desafiar o medo, para falar o que muitos pensam, mas poucos têm ousadia de dizer quando se trata do poder daqueles que deveriam zelar pela Constituição e pelo equilíbrio entre os poderes. O Congresso precisa voltar a ser o poder ativo que a Constituição desenhou. Não um espectador, mas o coração pulsante da democracia brasileira. Enquanto alguns tentam esconder o que fizeram, nós seguiremos revelando o que o Brasil precisa saber. Porque a verdade pode ser adiada, mas ela nunca será silenciada, senhores. Essa CPMI não é contra pessoas, é a favor da verdade. Não é contra um governo, é a favor do Brasil. E é o Brasil feito de gente simples, de aposentados que confiaram, de viúvas que resistem, de órfãos que esperam justiça. Foram eles os verdadeiros prejudicados. Foram eles que pagaram, que estão pagando a conta. E é por eles que nós estamos aqui lutando. Essa CPMI nasceu para devolver dignidade a quem foi roubado até no fim da vida. E nós não descansaremos até que cada nome, cada documento, cada centavo seja rastreado. Roubar o trabalhador na velhice é o crime mais covarde de todos. Podem tentar adiar a verdade, mas não vão impedi-la de aparecer. Podem se esconder atrás de advogados de empresas ou de habeas corpus, mas não há habeas corpus contra a consciência, especialmente a consciência do povo que está acompanhando o trabalho dessa comissão. O silêncio dos culpados é passageiro, mas a voz dos justos é eterna. Mas eu acredito no Brasil. No Brasil que acorda cedo, que trabalha, que respeita, que não desiste. Acredito que a verdade pode ser empurrada, mas nunca será sepultada. E é por isso que nós seguiremos de pé até que cada aposentado, cada viúva e cada órfão tenham de volta o que lhes foi tirado, o direito de viver com dignidade. A verdade, senhores, vai vencer o silêncio. Eu acredito no Brasil. Eu acredito num país que pode fazer justiça a todas as pessoas, inclusive e principalmente aos mais simples. E o Brasil não voltará a ser enganado. Esse é o nosso desafio, é a nossa missão. Muito obrigado a todos. Deus abençoe o Brasil e cada aposentado, cada viúva, cada órfão que esperou por justiça e que agora começa a vê-la nascer e acredita no trabalho dessa CPMI.